dia 10 de março. Vamos tratar de um assunto hoje realmente complicado, né, para o ser humano. Porque nós temos dentro de nós algo muito difícil, que é a humildade. Humildade e gerando aí o perdão. É difícil perdoar alguém. É difícil porque é algo que não é natural em nós. Nós precisamos lutar contra isso, contra o orgulho, com a prepotência. E aí usamos alguns argumentos assim: eu não vou me humilhar, eu não vou desculpar dessa vez, eu não vou esquecer, porque a pessoa já cometeu esse mesmo erro diversas vezes. E aí então vai se acumulando os argumentos, enfim, para não perdoar. Às vezes até aquele argumento que é o cúmulo, né? Você diz assim: não, eu não tenho raiva da pessoa, eu não quero mais amizade com a pessoa. Eu não vou cumprimentar a pessoa, eu não vou falar mais com essa pessoa, eu não quero saber que essa pessoa existe. Porque se eu começar a ter amizade com ela, ela vai cometer o mesmo erro de novo e eu vou ficar triste. E então deixa desse jeito. E alguns dizem: olha, eu não vou com a cara daquela pessoa. Não tenho raiva não, mas eu não vou com a cara daquela pessoa. O jeito dela. Então isso, na verdade, dentro de nós existe um sério problema. E o problema pode ser maior do que nós imaginamos. Apenas a ponta do iceberg. Porque atrás disso pode estar a inveja, a cobiça, pode estar uma antipatia gratuita. E aí atrás dessa antipatia pode ter vários pecados. Então, nós precisamos de Deus. Precisamos recorrer a Deus. Sozinho a gente não consegue perdoar ninguém. A gente vai dando desculpas, a gente vai postergando e a coisa não fica resolvida. Então, vamos ver o que Deus fala sobre isso. Então está em Mateus capítulo 18, verso 15. Diz assim: como se deve tratar um irmão culpado? Então, se teu irmão pecar contra você, você foi o ofendido. Vai até ele sozinho. Você e ele conversar. Você toma a iniciativa. Veja que não é quem ofendeu. O ofendido vai buscar a paz. Por que Deus fala isso? Porque é mais fácil o ofendido ir lá procurar a paz do que o ofensor. Quem ofendeu está com muito mais raiva do que o ofendido. E é muito mais difícil, porque o certo mesmo é o ofensor vir atrás daquela pessoa ofendida e pedir perdão. Mas a Bíblia, como sempre faz, ela trata as coisas, muitas coisas, de trás para frente, sem a lógica humana. Aqui diz assim: se você é ofendido,
está ofendido por alguém, então você vai procurá-lo para buscar a paz. Porque a Bíblia diz assim: tende paz com todos. Na medida do possível, tende paz com todos. Logicamente que eu não vou conseguir ter paz com todos. Porque nem todos querem paz comigo. Nem todos querem amizade comigo. Nem todos querem o seu bem. Às vezes a pessoa, sem motivo nenhum, ela não vai com essa cara. Né? Então, como que você vai ficar em paz com aquela pessoa? Ela está sempre te provocando. Ela está sempre discordando de você. Ela está sempre te contrariando. Ela fala mal de você por trás. Então, se isso está aconteceu, a Bíblia fala o seguinte, Deus fala: vai até ele, você e ele só, não vai chamar pastor, outro irmão, parente, ancião, não. É você e ele. Aí surgiu um problema espiritual entre você e ele. Ele te ofendeu, mas há um problema espiritual entre vocês. Criou um problema espiritual. Não é só dele, não. Seu também é ofendido. Agora, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Você vai dizer a ele: olha, você me ofendeu assim, assim. Tudo bem. Eu não tenho raiva de você. Mas eu queria que nós vivêssemos em paz. Se você pensa isso de mim, eu posso te afirmar que não é isso. Mas se você quiser continuar pensando assim, não tem problema. Só que eu estou disposto a colocar uma pedra sobre isso e vamos tocar a vida em frente. Nós vamos viver no mesmo céu. Lá não vai ter nenhuma pessoa vai estar de cara virada para outra. Não existe isso. Se eu e você estivermos de cara virada, por mais ou por menos rancor ou ódio ou raiva, sei lá o que podemos chamar, nem eu nem você vamos para o céu. Porque lá não existirá esse tipo de sentimento. Se lá não pode ter, Deus não fica contente que a gente tem aqui. Vamos colocar uma pedra em cima. Eu quero ter paz com você. Se eu também deixei você entristecido, você me perdoa. Se você quiser dizer alguma coisa para mim, tiver alguma dúvida, fale para mim, eu vou te falar a verdade. Você analisa bem aí, mas eu queria colocar um ponto final nisso aqui. Vamos deixar nas mãos de Deus para que Deus possa decidir e que no dia do juízo ele possa dizer quem está certo e quem está errado? Vamos continuar nossa amizade? Enfim, então é isso aqui que está dizendo Mateus 18, 15. Quem está falando não é Mateus, não. É Jesus que está falando. Se teu irmão pecar contra você, vai com ele, vai você e ele sozinho falar. Se ele te ouvir, você ganhou o irmão. Agora, se ele não te ouvir, você fala: não, eu não quero saber de nada, eu tenho raiva de você mesmo, aí você não vai brigar com ele. Você fica quieto, toma ainda contigo uma ou duas pessoas da igreja, entendeu? Para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Aí você vai pegar, não vai pegar gente fofoqueiro, gente que não tem cabedal de caráter ou espiritual. Não. Vai com pessoas ilibadas,
pessoas de paz, pessoas que têm experiência nesse tipo de coisa. Então ele falou, pegue uma ou duas pessoas e vocês vão falar com ele de novo. A pessoa ofendida vai lá falar com o ofensor de novo. Ele já falou que não quer saber de paz com você. Você vai lá de novo, Jesus falou. Vai lá. Porque se ele não quiser de novo, então já tem duas testemunhas, uma ou duas testemunhas ilibadas, que vão confirmar que ele realmente não quer colocar paz entre vocês. Ele quer continuar desse jeito mesmo. Então Jesus fala, e se ele não atender, ou seja, ele não quer saber mesmo. Ele não quer saber. Se ele aceitar, resolvido o problema. Mas se ele não aceitar, diz-o à igreja. Ou seja, a comissão da igreja. Aquelas pessoas encarregadas de lidar com isso, onde vão analisar o depoimento dessas testemunhas e do irmão. Vão chamar esse ofensor e ouvir o que ele tem a dizer. Mas vamos supor que ele não queira vir também. Então, se ele quiser vir, ele vai se defender, vai tal. Então vai ter aquela reunião agora com muitas testemunhas, né? A comissão inteira da igreja. Não os membros da igreja, só a comissão da igreja. Agora, se ele não quiser ouvir também a comissão da igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, é uma pessoa que está ali, é uma pessoa do mal. Todos nós temos um coração ruim, mas nós queremos o bem. Essa pessoa não quer o bem, ele quer o mal. Ele não respeita a pessoa, não respeitou as testemunhas, não respeitou a comissão da igreja, ele quer continuar fazendo rolo. Hoje é aquele, daqui uns dias ele vai arrumar rolo com outra pessoa, daqui a pouquinho ele vai arrumar com outra. Ele já mostrou que ele não é de paz. Ou seja, ele não está convertido. E então a igreja vai tomar uma providência. Vai desligá-lo do rol de membros da igreja. Em verdade, digo aqui, em verdade vos digo, verso 18, que tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado do céu. É aquilo que foi falado para Pedro, dá a impressão que foi Pedro que foi dado essa... Não, foi para a igreja. Sobre essa pedra, né, edificarei a minha igreja. A pedra é Jesus Cristo. Então, ele diz assim, e tudo que você ligar no céu, você está falando para a igreja, e não para Pedro em si. Aqui voltou a falar. Só que está falando para a igreja, porque ele não respeitou a igreja vai considerar como ele vai desligar a pessoa. E diz que está desligando a pessoa aqui e está riscando o nome dele no livro da vida lá no céu. Em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, se o ofensor quisesse paz, lá na primeira visita do ofendido com o ofensor, faria uma oração e Deus teria perdoado tudo. Não aceitou na primeira, mas foi na segunda, com as 2 testemunhas, e 3 reunidos, se todos estão de acordo, peça a Deus e Deus vai conceder o perdão. Se tiverem várias pessoas ali,
Deus vai atender, porque o objetivo é a paz. Quando a gente não quer a paz, a gente começa a inventar desculpas. E aí é um pecado que vai aparecer lá na volta de Jesus. Eu expulsei demônios no seu nome, eu fiz milagres no seu nome, eu fiz maravilhas no seu nome, e eu não fui salvo? Por quê? Aí Jesus vai falar os motivos. E um dos motivos pode ser esse. Porque a oração do Senhor diz: perdoai as nossas ofensas, como nós temos perdoados aquele a quem tem nos ofendido. A pessoa que foi ofendida está tentando, eu te perdoo, vamos tocar em frente. Não, mas eu não quero perdoar. Eu não quero que você me perdoe, eu quero continuar com raiva. Existe muito disso. E muitos correm dessa reunião de cara a cara porque não querem conceder o perdão. É sério isso. Todos nós lutamos com isso. Mas a melhor coisa é procurar o poder de Deus, o Espírito Santo, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos dar o dom do perdão. E assim teremos paz com as pessoas.